eu pergunto hoje para você está preparada? Está preparado? Né? Porque é muito rápido as coisas que acontecem. Né? O Abner pegou aqui a semana, domingo, né? Falou muita coisa que me deixou até assim, apreensivo daquilo que Deus quer na nossa vida. E hoje também não é diferente não. Né? Moisés ele teve que lutar, teve muita luta, correu, e muita gente ficou para trás porque não confiaram em Deus. Mas hoje aqui eu tenho que falar para você, você confia em Deus. Você crê no Senhor Jesus. O Cordeiro Pascal, né, que está na nossa vida. Então, não é diferente hoje. Nós estamos buscando a tua presença, a presença do Senhor. Né? Mas para que isso aconteça, a presença do Senhor continue na nossa vida por muito tempo, por muito até a volta dele, até nós subirmos para ele, nós precisamos estar santificados na sua presença. Né? Não é com muitos pecados, porque essa palavra aqui, que tem aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, é uma advertência para todos nós, né? Que fala do pecado. Se nós queremos entrar no céu, se nós queremos ir para Jesus, se nós queremos estar com o Senhor, nós precisamos estar vigiando. Né? Hoje não se, é o fermento que está na nossa vida que nós temos que tirar. E esse tipo de fermento que está na nossa vida é o pecado. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ver se dá para... Ah, já está lá já. Os irmãos podem ler comigo em nome de Jesus? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi santificado. O outro. Por isso, celebremos a festa, nem com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Está vendo? Só esses dois aqui. O irmão pode voltar no 7, em nome de Jesus? Isso. Deixa ele um pouquinho para nós poder observar. Olha que o apóstolo Paulo fala. Do quê? Ele fala, façam o quê? Livram-se do fermento. E é o quê? Fé. Né? É da natureza pecaminosa. Para que vocês sejam massas novas. Vocês estão começando a me entender? Vocês estão começando a entender a palavra do Senhor nesses versículos aqui? Olha só. Livrem-se do fermento velho. Que é o quê? As coisas antigas, coisas pecaminosas. Né? Aí ele fala assim, para que vocês sejam massa nova. Uma nova criatura. E sem fermento. Uma massa nova. E sem fermento, como realmente são. Hoje em dia nós estamos com o quê? Com muito fermento na nossa vida, não é verdade? Nós não estamos com muito pecado. Nós não vamos, assim, como é que fala? A gente não vai terminar a nossa vida sem pecado. Mas, irmãos, são pecados que nós reconhecemos que nós temos a todo dia. Que nós fazemos e continuamos fazendo. Não me revestiram de uma massa nova, sem fermento. Moisés falou que tinha que comer o pão sem fermento. Quem conhece aqui pão sem fermento? Quem já comeu pão sem fermento? Vocês comeram? Ainda não?
experimenta. É só a massa, é só o trigo, né? Farinha de trigo com sal e um pouquinho de azeite. Você põe na panela, vira de um lado para o outro ali, né? Sem molhar, sem nada, só dá uma molhadinha nele, põe lá na panela que você vai ver. É o pão sem fermento. Você vai ver só como é que é gostoso. Antigamente, sabe o que a minha mãe falava que era aquilo? Eu já comi bastante isso. A minha mãe falava que era orelha de macaco. Porque a gente não tinha pão, mas tinha farinha para poder fazer isso. É muito gostoso, irmãos. Experimenta. Experimenta que vocês vão ver. Vocês já comeram bolinho de chuva? Quem conhece bolinho de chuva? Olha aí. Para ele crescer, o que acontece? Você tem que pôr fermento. E o fermento faz o quê? Leveda a massa. Mas para os cristãos, trazendo para o nosso ego espiritual, naquela época, não podia pôr fermento na massa. Tinha que ser uma coisa rápida. Tinha que ser uma coisa rápida, porque eles iam sair daquele ato que o faraó estava lá prejudicando eles, e o primogênito morreram tudo, eles tinham que sair daquele local rápido. Eles tinham que ir a caminhada. Foi aonde Deus ele colocou a sua coluna de fogo e também a nuvem para protegê-los. Mas saíram daquele local lá quem acreditava, quem acreditava em Deus. Né? Quem estava acreditando, irmãos, eles não sabiam o que ia acontecer lá na frente, né? Eles não sabiam. Eles levaram um pouco de alimento, mas chegou lá na frente e ficaram sem nada. Sem nada. E o nosso fermento hoje, irmãos, é a nossa reclamação. Reclamamos por tudo. Por qualquer coisa. Né? Aí é onde a gente começa a ter aqueles pensamentos horríveis na nossa vida. Começa a murmurar até contra Deus. Ô Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo lá. Entendeu? Eu não consigo isso, não consigo aquilo. Mas Deus fala hoje para você. Creia, basta somente crer nele. Amém. Você tem que crer. E se você não crer, nada vai acontecer. É interessante que eu comecei a pensar nessa passagem e falei, Senhor, nós somos verdadeiramente assim. A gente tem que se livrar desse fermento velho, dessa vida anterior, para que a gente seja uma massa nova, sem fermento, uma massa sem pecado, como realmente nós estamos aqui hoje, aqui dentro, aqui, ó. Né? Agora você está pecando agora? Quem está pecando agora aí? Ninguém está pecando. Essa é a massa nova. Sem fermento, sem os pecados, sem murmuração. Porque é lá que nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Mas tenha paciência. Como diz Deus, tenha paciência. Você tem que ter longanimidade, bondade, domínio, mansidão, domínio próprio. É isso que nós temos que ter. O interessante é que essa passagem também ela fala ali, ó, seja uma massa nova, sem fermento, como realmente nós somos. Pois Cristo, o nosso Cordeiro, naquela época tinha que comer o pão e ainda era erva amarga, isso? Ervas amargas. Ervas amargas. Bom, para eles lembrarem do que eles passaram lá atrás. E hoje, será que nós lembramos o que nós passamos lá atrás? Hoje se fez tudo novo. Você é uma nova criatura. Não é isso? Nós somos uma nova criatura. Nós somos um pão sem fermento. Somos um pão sem fermento. É assim que nós devemos permanecer. Por quê? Porque Cristo é o nosso Cordeiro.
O interessante é que lá naquela época também, eles mandaram matar, Deus mandou matar o cordeiro, né? Para passar nos umbrais do pórtico, para que quando os anjos da morte passassem, não levassem os primogênitos. Olha que interessante. O sangue. E hoje nós estamos falando do sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém. Está vendo? O cordeiro pascal que foi sacrificado. Hoje quem sacrificou por nossas vidas foi Jesus Cristo. Naquela época foi um cordeiro, mas hoje o cordeiro pascal nosso hoje é Jesus Cristo na nossa vida. Amém. É por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando esse cordeiro pascal na nossa vida, celebrando essa vitória que Deus nos deu. Irmãos, é muito gostoso a gente ver isso na nossa vida quando nós passamos por muitas adversidades alguns tempos atrás, né? A gente não sabia para onde ia, mas nós tivemos a direção. Uma pessoa te convidou para você ter uma direção. Vamos ali, que ali tem um cordeiro pascal onde vai te salvar, onde vai te dar uma vida nova. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque há muitos anos atrás eu também não queria ir. Sabe o que eu fazia? Eu fazia assim. Eu ia levar, a minha esposa começou primeiro na igreja. Aí eu ia lá, levava ela e voltava para casa. Ficava assistindo lá futebol, ou alguma outra coisa, filme, assim, né? Aí um dia eu falei assim para ela, falei, hoje eu vou e vou ficar com você lá. Ela tomou um susto, né? Falei, será verdade? Será que ele vai ficar mesmo? Uns 5 minutos e volta para casa. Mas não, eu fiquei lá até o fim. Só que naquele dia, acho que foi uma irmã que estava pregando lá na igreja, e fez um apelo lá. Quem queria aceitar Cristo Jesus? A mão grudou no banco, não queria sair por jeito nenhum, assim, sabe? O banco. Irmão, você aceita Cristo como seu Salvador? Aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Eu não continuei lá. Mas de repente, irmãos, não sei, parece que alguma coisa estava me segurando, né? Mas de repente eu fiz assim. Levantei a minha mão e fui lá na frente. Aí recebi Jesus como Salvador. Já no outro domingo eu estava lá e nunca mais saí. Amém. Glória a Deus. Nunca mais saí. Estou até hoje aqui. Até o presidente Mundera, até da época esqueci o nome da irmã. Mas o pastor lá também me recebeu muito bem. E desde esse dia, Eunice, né? Cleonice, isso. Né? Casalzinho muito abençoado, né? Muito abençoado mesmo. E foi eles que, na igreja deles, que me ganharam para Cristo. E foi a minha esposa que me levou também, né? Porque eu fui junto com ela e acabei aceitando a Cristo lá. Mas hoje, irmãos, hoje eu dou graças a Deus. Eu tenho uma família abençoada, porque Cristo entrou na minha vida. O Cordeiro Pascal passou lá na minha casa e ficou. Passou na minha vida e ficou. Porque ele foi sacrificado, mas ele ficou na minha vida. Né? Na minha casa hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Porque até estive pensando hoje, eu lá, a nada não veio, porque está um monte de gente lá em casa. Os filhos, netos, está tudo lá. Eles demoram a vir, quando vir a gente tem que receber, né? E eles não quiseram vir, então não tem problema nenhum não. Mas ficaram lá, né? Louvando, agradecendo a Deus por esse momento. Nós estamos agradecidos, porque nós temos uma família na presença do Senhor. Então, que fique isso na mente dos irmãos. Olha, livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são hoje. Viu? Como realmente vocês são hoje. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por cada um de nós. Ele foi sacrificado pela humanidade, mas muito da humanidade
verdade, não conhecem. Muitos ainda não conhecem. Mas nós que conhecemos devemos passar. Né? Confesso aos irmãos, agora eu estou mais tranquilo. Mas antes de começar o culto, eu já estava nervoso, já peguei um copo d'água. Eu já até falei para a irmã, irmã, olha, eu já fui acostumado a trazer a mensagem, né? Mas como a gente passa algum tempinho, a gente começa a ficar meio que nervoso para poder falar. Né? Mas agora, vou cair aqui não, vou ficar sossegado. Mas a gente fica assim, apreensivo, né? Naquilo que a gente vai falar. Tá, irmãos? Se eu estiver falando alguma coisa que não agrade o moço, porque eu erro aqui, vocês vão me perdoar. Mas versículo 8. Olha lá. 1 Coríntios 5, 8. Olha. Por isso, celebramos a festa nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Às vezes a gente, com esse negócio de maldade aí, às vezes a gente erra mesmo, né? A gente erra mesmo. É igual o irmão Lito, eu estava falando aqui. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu nem chegou a fazer nada no carro do rapaz. Ele saiu bravo lá, sabe? Aí eu desci, machucou, irmão, machucou, te leva agora para o hospital. Te leva agora, vamos, deixa ele, entra aqui. Ele falou, não. Por que você está bravo comigo? Eu já conhecia Cristo. Por que você está bravo? Não aconteceu nada. Uma que foi você que errou. Você, um buraquinho desse tamanho aí, você frear desse jeito, você já estava errado. Né? Não precisava tanto assim. E outra, que eu estava colado em você. Então os dois estão errados. Vamos resolver? Machucou? Tortou seu carro? Não, então vamos embora. Está bem assim? Está bem assim? Tá bom. Você me perdoe. Vamos embora, tudo. Numa boa, tranquilo. Mas ele ficou bravo comigo. Quer dizer, se eu não tivesse com um fermento novo na minha vida, o que tinha acontecido? Eu tinha brigado com ele. É verdade? Tinha levantado a minha voz, tinha algumas outras coisas mais tinha acontecido. Mas não, eu estava com um fermento novo na minha vida. Eu estava com um fermento de tranquilidade, um fermento da paciência, né? Então, aí, e veja bem, é da perversidade. O perverso é terrível. Mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O homem, quando é sincero e fala a verdade, é outra coisa. É outra coisa. O homem, ele vive bem. Ele chega até o seu destino bem. Por quê? Porque ele está com sinceridade. Ele está falando a verdade. Ele anda na verdade. Ele não anda na maldade, mas anda na verdade. Ele não anda com perversidade, mas anda na sinceridade. É isso que Deus, Ele quer na nossa vida. É isso que Jesus quer, que nós andamos na verdade e na sinceridade para com Ele. Quando nós adoramos, nós colocamos a sinceridade em nosso coração. Não é isso que acontece? E quando a gente coloca a sinceridade no nosso coração, o que acontece? As lágrimas começam a correr. Vocês já perceberam isso? Se você não percebeu, faça isso para você ver. Eu estava ali, só no cântico da irmã, eu já comecei a chorar. Porque o próprio cântico estava falando palavras que eu precisava ouvir no meu coração. E sentir. E ver que a verdade está aqui comigo. Né? Às vezes a gente não acredita nisso. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto a gente às vezes é falho
fica algum tempo sem pensar em Deus, sem pensar em outras coisas. Depois que eu comecei a orar mais, as coisas começaram a mudar. O Cordeiro Pascual entrou na minha vida de uma tal maneira que hoje eu vejo uma diferença tremenda. Uma diferença tremenda. Eu fico mais tranquilo, eu fico mais sossegado, Os outros falam comigo, eu presto atenção. Eu até mudei numa coisa. Eu preciso parar com isso. Preciso parar com isso. Porque às vezes tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu estou com essa mania, sabe de quê? De abraçar os outros, assim, principalmente os irmãos, abraçar os irmãos e deitar no peito dele. Sabe? Eu não sei se isso é bom para a pessoa ou se é ruim para a pessoa. Mas para mim é bom, irmãos. Eu me sinto feliz com isso. Sabe? É como se eu estivesse deitando no peito do Senhor, sabe? Deitando a minha cabeça ali. Tem pessoas que não gostam, mas... Mas por que isso? Por que esse papel fica deitando no meu peito? Para quê? Mas eu estou com essa mania, eu preciso falar disso. Se eu fiz isso com algum irmão, os irmãos não gostaram, me perdoe, porque é sinceridade, é amor de verdade, é amor com sinceridade, é amor de verdade. Fala assim comigo: sinceridade, e verdade. Sem fermento. Esse é a verdade. Esse é o que a gente deve usar na nossa vida. O pão sem fermento, com carinho, com amor, com sinceridade. Eu entendo que essa palavra, irmãos, ela quer dizer isso para nós. Por isso que colocou no coração do pastor de nós falarmos isso. Que ele por isso celebramos a festa, nem com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da perversidade. Ali tem uma vírgula, ele fala assim: mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Quando eu quero chegar no quarto e falar com o Senhor, eu falo: Senhor, será que eu estou com sinceridade com o Senhor, estou com verdade com o Senhor? Eu não sei se é por causa da idade, Flávio, que eu já estou ficando meio que rolando, chora toda, Mas a gente, quando está no quarto, de como o Senhor fala, que é para a gente poder entrar e falar com Ele, eu estou fazendo isso, sabe? De manhã e à noite eu estou fazendo isso. Eu não fico lá 2, 3 horas, não. 1 hora, não. Igual a minha esposa fica. Mas eu fico por volta de 10 minutos, sabe? Falando com o Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais um momento de estar vivo, mais um momento de poder glorificar, de poder exaltar o Senhor na nossa vida. Então esse é o momento. Glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu tinha outras coisas para falar, mas o Senhor não deixou não, viu? Mas eu quero deixar um outro versículo aqui que está aqui. Deixa eu pôr esse óculos velho aqui. Que diz assim. Deixa eu ver o versículo que é aqui. É João 6,51, que diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha isso. Cordeiro Pascual. É o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, e a minha vida a carne. A minha vida é a carne. Então, o que João está falando aqui, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, é o pão da vida. Interessante que naquela época,
40 anos, né, Abner? Que o maná desceu, né? 40 anos. Só comendo maná e codornizes, né? Olha, mas esse povo é saciado. E ainda reclamaram ainda, né? Teve uma época que reclamaram ainda, que estava sem nada. Aí Deus falou que ia mandar carne para eles comerem até para sair pelo nariz. É verdade, está escrito lá. Mas que ia sair carne até pelo nariz. De tanta reclamação. Era o fermento que estava na vida daquelas pessoas. Né? A reclamação. Você pensa que hoje não tem gente que reclama de tudo? Reclama. Ele reclama até do salário que está recebendo. Se recebe bem, reclama. Se recebe mal, reclama. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. É o fermento. O fermento que não leva a nada, só leva a destruição. Mas hoje nós temos que ter o fermento, é o pão sem fermento na nossa vida. Não é verdade? Então, o fermento não leva a nada. Mas a sinceridade em nosso coração é que nos leva à vitória todos os dias. Então, por isso que Jesus disse que Ele é o pão da vida. Hoje Ele é o pão da vida. Ele é o cordeiro que foi sacrificado. Antigamente era o sacrifício do cordeiro, era para passar nos umbrais da porta para livrar da morte, né? Quando o anjo passasse. E hoje não. Hoje o anjo da salvação está aqui presente. O anjo da verdade, o anjo que vai nos levar para o céu está aqui. Basta somente nós crermos. Porque quando nós cremos, nós vamos ver a vitória. Né? O Espírito Santo, ele nos consola. Eu estive lendo uma passagem lá que fala em Atos, acho que é o 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Irmãos, quando aquele povo estava reunido, era para adorar a Deus. Né? Você pensa que não tinha gente ali que falava, esse pessoal bebo aí? Não tinha gente que falava assim. Mas não estava, não. Eles estavam cheios do Espírito Santo. É assim que nós devemos não ter na nossa vida. Ficar cheio do Espírito Santo. Para que Deus nos dê a vitória. Isso é mais está certo? Meu Deus. Falei demais, acho. Bom, muito bem, então. Então, que você possa ficar com essa mensagem na sua vida. Né? Que o Cordeiro Pascual esteja na sua família. Que Jesus esteja acompanhando todos os dias da sua vida. E que Jesus possa estar em todo lugar que você for. Que Deus possa estar protegendo você. Que Deus possa estar na sua vida, aonde quer que vá. Né? Como Josué, Deus falou para ele, seja forte, seja corajoso, mas olha para a minha escritura. É muito forte, irmão, essa. Se virando lá, eu ia vir o seu Josué. Deus falou com ele, Josué, seja forte, ó. Seja corajoso, eu não te mandei. Né? Vai, homem. Vai, irmão. Vai, irmão. Faça. Não tem vergonha. Eu gosto de quem falando de mim. Seja forte, seja corajoso. Mas olha, presta atenção. É a minha palavra. Pregue, insista. Né? Que a gente vai ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração então, em nome de Jesus?